Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 15. Tenho dito e compartilhado com vocês, nós ficamos um tempo com os 11 lá no cenáculo e agora nós estamos caminhando com Ele. O Senhor continua ensinando os seus a poucas horas da cruz. Hoje nós vamos tratar desse tema aí, amor, o falso e o real. Eu tentei retratar aí que existe hoje uma expressão de amor, ela é romantizada, mais ou menos como essa joia aí, mas é falsa. E nós vamos ver que o Senhor Jesus ele faz uma distinção clara de amor, do que é amor de verdade, não um sentimentalismo vazio que vai e volta, mas o amor que Ele nos amou, manifesto na cruz. No último estudo em João, nós vimos o versículo 5, um dos textos que nós vimos, um dos textos que temos regularmente citado aqui, do capítulo 15 de João, versículo 5, e nós vimos que a vida cristã é Cristo. A vida cristã não é um conjunto de regras. A vida cristã é Cristo vivendo em nós. A vida cristã não é uma religião. Nós temos um livro, mas o livro não é um fim em si mesmo. O livro aponta para Cristo. E ele disse isso, versículo 5 de João 15, para nós retomarmos. Ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma pessoa sem Cristo não pode fazer nada para Deus. A gente pode fazer para os outros, a gente pode fazer para a religião, mas para Deus nada pode ser feito. Sem Cristo eu posso cantar, eu posso dar dinheiro na igreja, eu posso usar uma roupa, eu posso não mentir, não matar, não roubar, eu posso fazer um monte de coisa. Pode até valer para a religião, para os homens, mas para Cristo não vale nada. Nada. E é por isso que nós temos que pregar, e pregar é não parar de anunciar a verdade, de que o Evangelho é Cristo. Ele está dizendo que sem Ele, nada, não dá para ser mais claro que isso. Mas eu tento fazer isso, eu tento fazer aquilo. Você creu no Evangelho, você creu em Cristo, você foi salvo pela graça, tem convicção da sua justificação pela fé. Não, nem sei o que é isso, então não vale nada o que você faz. Para Deus não vale nada. Pessoas que não creem em Cristo, que o rejeitam, não podem dar fruto. Jesus está colocando uma condição aqui, nós vamos ver outras. Só pode dar fruto aquele que permanece nele, aquele que creu no Evangelho. E aquele que creu de verdade vai permanecer até o fim. Não são poucos aqueles que dizem que creram e abandonam. Nunca creram. Jesus está dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas eu conheço pessoas que não são cristãs e elas são boas. Não, ou você está certo, ou a Bíblia está. Não tem como ser diferente.
Ou se você disser que conhece pessoas que não são cristãs e são boas, então a palavra de Deus está mentindo. Romanos capítulo 3, versos 10 e verso 12. Se você conhece pessoas que não são cristãs e são boas, então tem alguma coisa errada na palavra de Deus. E não tem como ser mais claro do que isso. Romanos capítulo 3, versos 10 e 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e algumas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Justo aqui não há pessoas que façam coisas corretas, justas. É nesse sentido. Ninguém faz isso, a parte de Cristo. Então, se você diz, eu conheço pessoas que não são cristãs, elas fazem coisas boas. Não, elas não fazem coisas boas, porque a Bíblia diz que não há nenhum sequer, nunca houve. Mas isso aí tem aqueles que não, mas Jesus disse diferente. Como se a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade, fosse diferente do Cristo. Marcos capítulo 10, versos 17 e 18. E um homem religioso, ele chega para Jesus e faz uma pergunta. Essa pergunta é fundamental. Jesus responde essa pergunta: o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? De várias formas. Aqui ele está falando para um religioso. Marcos capítulo 10, versículos 17 e 18, para comprovar, olha o que Jesus diz, Deus dizendo. Não tem diferença do que Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu em Romanos capítulo 3, do que Jesus diz aqui. Ele diz: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aquele homem não sabia quem era Cristo. Jesus está falando só Deus é bom, Ele é Deus. Ele não está dizendo que ele não era. Ele está mostrando para aquele homem que achava que ele era um homem como outros, não há homens bons. Ninguém é bom senão Deus. Deus está dizendo em sua palavra que nunca houve uma única pessoa em toda a humanidade que naturalmente fizesse o bem. Não há ninguém que faça o bem. E Jesus agora está dizendo, ninguém é bom a não ser Deus. Portanto, pessoas sem Cristo não fazem coisas boas. Elas podem ser religiosas, elas podem ser evangélicas, sem ter crido em Cristo. O que elas fazem vale para os homens, vale, para Deus não. Nada. Pessoas sem Cristo só fazem coisas, aí eu vou colocar aspas, boas, com algum interesse. Status. Vocês ouviram falar daquele multimilionário que deu metade da sua fortuna? O galardão dele é esse. O comentário das pessoas que falaram da fortuna que ele deu. Porque para Deus não vale nada. Reconhecimento público. Olha aquele homem que ajudou tantas pessoas, ele conhece a Cristo? Não, ele o rejeita, não vale nada. E esse é o grande erro por religiosidade. Eu venho à reunião de domingo porque acho que conta. Eu paro de mentir porque a Bíblia diz que mentir é pecado. Eu paro de roubar porque a Bíblia diz que é pecado. Eu paro de adulterar porque a Bíblia diz que é pecado. Então eu tento fazer algo bom. Vale para Deus? Não vale. E por último, para tentar aplacar a ira de Deus com os meus atos. O problema é que nós não vemos isso interiormente, a gente não vê. Mas há muitas pessoas que fazem exatamente isso. Então, em essência, elas não estão fazendo nada que é bom, porque fazer algo bom, em essência, é que não se espera absolutamente nada em troca.
Sabe o que é bom? Deus dá o Filho dele por pecadores. O que ele podia ganhar em troca? Nada. Isso é ser bom. E o homem não é assim. Ele pode até dizer, não, eu fiz. Não, aí você, puxa, que coisa boa, é verdade. É uma falsa humildade. Se há algum interesse, nós precisamos entender isso à luz da Bíblia, não é bondade. Não é bondade. Na realidade, todo ser humano sem Cristo é assim, ele tenta fazer alguma coisa, seja na religião ou não, ele tenta fazer alguma coisa. Ele tenta, de alguma forma, agradar a Deus. Ó, Deus, olha o que eu estou fazendo aqui, hein? Pesa aí e considera. Mas Deus exige perfeição. Não vale nada. É por isso que o mundo, e nós vamos ver se o Senhor permitir na próxima mensagem, sabe o que o mundo pensa de Jesus? Ele odeia. O mundo odeia Jesus. Ah, mas isso é ofensivo, é ele que falou, foi ele que disse isso. O mundo odeia Jesus porque ele diz isso, ele nos diz quem nós somos. Isso nos ofende. Ele diz a verdade, porque ele é a verdade. O mundo odeia Cristo porque ele é exclusivo, ele é radical, é só ele. E aí é importante, irmãos, nós entendermos que se nós formos para os ensinamentos do Senhor aqui na palavra e achar que eu posso tentar fazer alguma coisa e obedecer, eu vou ganhar alguma coisa em troca de Deus, não, sem Cristo nós não podemos fazer nada. E se eu for para isso tentar obedecer sem Cristo, eu estou distorcendo. E sabe o que eu vou distorcer? O que é amor. E é o que o mundo faz hoje. É exatamente o que o mundo faz hoje. Sabe que nível de distorção chegou hoje? O mundo chama pecados de amor. O que Deus chama de pecado, o mundo chama de amor. E ele faz isso com toda a sua força. Com toda a sua força. João capítulo 15, versos 9 a 17. Nós vamos retomar. E vamos ver Jesus dizer o que é de verdade amor. Como o amor verdadeiro se manifesta. Lembre, o que Jesus está falando aqui para os 11, Judas já não está mais, ele nunca creu, ele está falando para cristãos. É só a partir de Cristo, é só em Cristo que é possível. É só para aqueles que permanecem em Cristo. Versos 9 a 17 do capítulo 15 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria seja com vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Verso 9. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Amor sempre foi um tema atual. E se nós lermos aqui uma passagem bem rápida, nós vamos ver quantas vezes o Senhor Jesus está falando de amor, 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 amor. Mostra que o texto é central.
A ideia é central de que Jesus está falando de amor. E aí a pergunta é: que amor? A que amor Jesus está se referindo aqui? Afinal, o que é amor? Toda forma de amor é justa, como diz a famosa canção do Lu Santos. Toda forma de amor. Hoje há várias formas de amor. Amor entre aspas. Hoje, namorados que se amam, não são casados, se relacionam sexualmente por quê? Porque eles se amam. Um homem e uma mulher casado, ele passa a amar uma outra pessoa, então ele abandona aquele casamento por amor. Dois homens, ou duas mulheres, ou 3 homens e 3 mulheres que se amam podem se relacionar sexualmente ao mesmo tempo. Um trisal. Casal é 2 pessoas, um trisal são 3 pessoas, é um termo hoje usado. De homens ou só de mulheres, 3 homens que se amam, eles podem, inclusive, por amor, adotar uma criança, porque eles amam. Uma mulher que se ama pode, inclusive, abortar o seu filho indesejado, porque ela se ama. Hoje, os pais que amam os seus filhos dão tudo para eles. Há os pais que, por amor aos seus filhos, inclusive crianças, essas crianças que decidiram agora ser transgêneros, os pais que amam deixam elas fazerem isso, deixam elas decidirem. Crianças, inclusive. Nós temos hoje no meio evangélico os líderes que, por amor, prometem o que nunca vão poder dar. Mas eles dizem, eles prometem. Eles anunciam vitórias que eles nunca vão poder dar. E eles fazem isso em nome do amor. Esses mesmos líderes, ou talvez outros, eles nunca confrontam o pecado, porque por amor eles não ofendem as pessoas. Eles também, muitos deles, redefinem o que é pecado por amor. Esses líderes evangélicos, que não têm nada de evangelho, mentem para suas ovelhas por amor. O amor, enfim, está aí. O amor está no ar. Não é? Todas essas expressões são chamadas de amor hoje. Todas essas expressões são chamadas por Deus de pecados. O Deus que é amor. Então tem alguma coisa errada. Ou o Deus da Bíblia está certo, ou o mundo está. Não dá para conciliar esse Deus aqui, o Jesus daqui, com o Jesus que todo mundo quer hoje. Não dá. Ou você aceita o Jesus do mundo e joga a Bíblia fora, ou você fica com o Jesus da Bíblia. Essas expressões de amor são a que Jesus se refere aqui? De jeito nenhum. Jesus está falando do verdadeiro amor. Por isso que eu mostrei lá uma imagem romântica de uma joia em forma de coração. E um amor que é rejeitado, que é a cruz, que é humilhante. Jesus está falando do amor aqui, do amor eterno, do Pai por Ele e dele pelo Pai. Uma relação verdadeira de amor eterno. E que Ele vai manifestar esse amor para o mundo agora ver. E há uma ênfase
no amor de Jesus. Obedeceu o Pai. Irmãos, isso aqui é para cristãos. Isso é para nós, se você e eu cremos no Evangelho. Ele diz, como o Pai me amou, eu amei vocês. Vocês não são todas as pessoas. Vocês são aqueles que creem em mim. Ele não falou isso para Judas. Ele falou isso para os 11. Os 11 que creram nele. E eles não eram perfeitos, a gente sabe disso muito bem. Mas eles amavam o Senhor, porque o Senhor os amou primeiro. E então o Senhor Jesus ele vai dar características do verdadeiro amor agora. Ele diz, como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Como, Jesus? Como, Senhor, eu permaneço no seu amor? Versos 10 e 11, ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus e eu aceito toda forma de amor. Isso está sendo anunciado hoje em igrejas. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Qual é a prova do amor do filho pelo Pai? Obedeceu o Pai. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O que Jesus está dizendo aqui? Lendo isso, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quando a gente lê isso, você pode pegar e dizer sim, para qualquer pessoa, sorria, Jesus te ama. Você pode dizer isso? Não. Você não pode dizer isso para todo mundo. Porque não é verdade. Não é verdade para todo mundo. Há uma condição aqui. E o Senhor, por isso que ele é odiado. Entenda. Entenda. O mundo odeia o Cristo que eu e vocês cremos, se nós cremos. Ele ama um outro Jesus, não o Jesus da Bíblia. O Senhor Jesus, ele é direto aqui, ele é radical. E ele estabelece uma condição para o verdadeiro amor. Se vocês guardam os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Eu amo vocês, se vocês andarem no que eu estabeleço. Dá para dizer para alguém que rejeita abertamente a Cristo, como eu vi há algum tempo um pastor, um político que se diz cristão, falando para dois blasfemos, que não, eles estão ali satirizando Jesus, e ele está, não, Jesus ama vocês. Isso é um chavão que não tem base bíblica. E às vezes a gente faz isso, a gente diz isso. Jesus está colocando uma condição, não está? Se vocês guardam os meus mandamentos, vocês estão no meu amor. Caso contrário, não. Por amor, o Senhor Jesus, por amor ao Pai, ele obedeceu os mandamentos. E há uma condição, então, que não dá para desvencilhar. O amor, ele é tão verdade quanto a santidade. Amor, verdade e santidade andam juntos. Mas que mandamentos são esses, Senhor Jesus? Eis alguns. Alguns de que essas pessoas que dizem essas expressões de amor não gostam de ouvir. Eu vou ler alguns textos para a gente ver. Jesus está falando, se vocês permanecem nos meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Quais mandamentos, por exemplo? Êxodo 23, não terás outros deuses além de mim, Deus da Bíblia. Mas aquela pessoa, ela está naquela religião, ela creu em Cristo. Não, Deus não aceita. Mas ela tenta ser boa pessoa naquela religião, ela vai... Não, Deus não aceita. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade um com o seu próximo. Esse é o mandamento de Deus. Nós vivemos mentira.
Eu conheço pessoas que, não, mas uma mentirinha, o que tem? Não, eu creio em Deus, mas o que tem uma mentirinha assim? Não dá para viver assim, sim. Não dá para você ter negócio, não dá para você viver assim. Então, é mentirinha. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Nós estamos vendo alguns mandamentos de Deus que nós devemos andar como evidência de permanecer no amor dele. Mateus capítulo 5, versos 27 a 28. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que aquele que olhar para uma mulher com uma cobiça já cometeu adultério com ela no seu coração. Hoje, o amor fora do casamento é valorizado. O adultério, fora do casamento. Eu não estou falando porque nós, se eu e vocês olharmos para esse texto, nós vamos ver que nós cometemos adultério. Eu não estou falando daqueles que pecam e se arrependem e vão para Cristo e recebem o perdão. Eu estou falando daqueles que defendem isso como uma forma de amor. Que é bonito ver lares destruídos em prol do amor do casal, que arrebentou com a família, em prol do amor. Mas para Jesus não é assim. E Jesus eleva, inclusive. Isso é mandamento. E o mundo detesta Jesus porque ele estabeleceu esse mandamento como prova de amor. E esse então, Levítico 18, 22. Nenhum homem deverá ter relação sexual com outro homem, porque isso é abominação para Deus. Entre homem com homem, mulher com mulher. Mas isso não é uma forma de amor, não, isso é pecado. E o mundo odeia, é o Jesus que diz isso. Ah, mas isso é Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Jesus é Deus, então Ele faz parte disso. Romanos 13, 13. Comportem-se com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Não haja como o mundo que diz tanto de amor, vive. Isso é característica do mundo. Os jovens hoje, na minha época já faz tempo, né, de jovem já era toda uma pressão para viver isso aqui. Mas isso aqui não é amor. Não amor bíblico, não amor de Cristo. E ele vai até, Efésios capítulo 5, verso 3, ele vai até mais longe. Não deve sequer haver menção de imoralidade sexual. Isso é totalmente contrário a esse mundo que fala tanto de amor. Irmãos, isso é Deus. Ele fala assim, se vocês permanecerem nos meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. E nós estamos vendo alguns deles, só pincelando para mostrar que o discurso do mundo não tem nada a ver com o amor de Deus. E aí, por último, 1 João 2,15, não amem esse mundo, nem todas as coisas que a gente acabou de ver desse mundo que ele oferece. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não falou assim? Permaneçam no meu amor como eu permaneço no amor do meu Pai, obedecendo. Esses são alguns dos mandamentos do Senhor. Quem ama de verdade odeia essas práticas. Odeia. Infelizmente, nós incorremos nelas. Nós pecamos, nós desobedecemos. Mas aqueles que foram regenerados odeiam isso. Eles não tentam pegar o pecado e dizer que é amor, porque não é. Jesus falou da alegria, né? Eu digo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Do que ele está falando? A alegria de viver o que a palavra dele estabelece. A maior alegria para alguém que crê em Cristo é obedecê-lo. Em contrapartida, a maior tristeza, e eu estava conversando
Ontem, com o irmão Ricardinho, a gente estava compartilhando. A tristeza daquele que creu em Cristo é desobedecer ao Senhor que Ele ama. Esse é o verdadeiro amor e que não tem nada a ver com esse mundo está dizendo e chamando de amor. Versículo 12, de volta a João 15. Ele diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É de acordo com a palavra de Deus que nós devemos amar uns aos outros, não de acordo com os padrões do mundo ou com o meu conceito de amor. Esses uns aos outros que o Senhor está dizendo, é claro, primeiramente Ele está falando da igreja, entre nós, mas é também por esse mundo, pelas pessoas que rejeitam. Ele se aplica, esse amor uns aos outros, se aplica a nós, entre nós, e nós para com aquelas pessoas que inclusive rejeitam a Cristo. Se nós amarmos, nós vamos obedecer ao Senhor que manda em sua palavra, Mateus capítulo 7, verso 12. Como é que eu amo essas pessoas? Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Aí está a lei, o resumo é esse. Eu não gosto que mintam para mim. Ainda que eu defenda a mentira, mas ninguém gosta. A pessoa que defende a mentira como meio de negociar, por exemplo, se alguém mente para ela, ela não gosta. A pessoa que acha que está tudo bem na traição, sim, desde que não seja com ela. Então, na realidade, isso é maior hipocrisia. Defender essas práticas, porque ninguém vive assim, porque nós não fomos criados para isso. Essas práticas são contrárias à natureza que Deus colocou em nós. Mas a gente vive um mundo que cada vez mais se afasta e se opõe a essas verdades. Mas ninguém quer viver isso. Mas e esse mundo? Porque você está falando de pessoas que são contrárias, que odeiam a Cristo. Como eu e você que professamos a Cristo devemos agir com elas? Vamos ver o Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versos 43 a 44, ele disse: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus está dizendo, vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo, isso está no Antigo Testamento. Odeie o seu inimigo, não está em nenhum lugar na Bíblia. Esses foram os religiosos que colocaram. Nós não somos religiosos. Nós devemos amar as pessoas que rejeitam a Cristo. Foi isso que o Senhor fez. Quando Jesus estava na cruz, o que Ele falou? Para aqueles que estavam ali, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Quando Estevão, um exemplo de Cristo, estava sendo apedrejado, o que Ele disse? Pai, perdoa. Nós não devemos responder a mesma moeda. Mas entende que só em Cristo isso é possível. Isaías 53, verso 7, como o Senhor Jesus agiu. Entenda, um dia Ele vai vingar. A vingança pertence a Ele. Mas não é agora, e não é para nós, é dele. Isaías 53, verso 7, olha como Ele agiu. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Fácil, né? Impossível sem Cristo. E eu vou justificar ainda a minha resposta contra aqueles que rejeitam a Cristo, a minha indignação contra eles, e aí eu vou agir como? Agora, eu só vou agir dessa forma primeiro se eu estiver em Cristo, se eu crer no Evangelho. Nós que cremos devemos amar os nossos inimigos assim, mas veja, não é um amor de acordo com o mundo. Nós não devemos odiar, nós não devemos usar as mídias sociais para falar mal, para xingar, para usar de violência, para impor aquilo que nós cremos. Não, nós devemos como Cristo.
amar aqueles que odeiam. Foi assim que o Senhor agiu. Agora, por outro lado, o verdadeiro amor, ele nunca mente, ele nunca compactua com o pecado. Eu amar aquele que me odeia não significa que eu vou compactuar com ele, porque aí eu não estou amando. E às vezes a gente incorre, não, por amor por amor eu vou dizer a verdade em amor. É como o filho, não é? Deixar o meu filho, como tem hoje, eu deixar ele fazer o que ele quiser, mas se eu deixar fazer o que ele quiser, ele vai se arrebentar. Então, por amor, eu vou dizer não para ele. O amor verdadeiro alerta os pecadores ou não. O que as primeiras expressões de Jesus foram quais? Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. O amor verdadeiro, ele não ofende, ele não xinga, ele não usa de violência, ele não quer impor, mas ele é verdade. Ele trata com a verdade, ele chama ao arrependimento. Olha o que o Senhor Jesus disse. Depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. E o que ele começou dizendo? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Ele não dizia assim, não vamos amar porque faz parte, não, vou amar você, não. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus fez isso por amor. Agora, esse Jesus aí o mundo não quer, e há muitos pastores que não querem. Muitos líderes evangélicos que não querem esse. Mas isso é amor. E é assim que nós devemos agir, pela graça de Deus. João capítulo 15, versos 13 a 15, voltamos para o texto. E aí o Senhor Jesus vai mostrar a maior expressão de amor que alguém pode dar. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Jesus está falando para aqueles homens. Jesus está falando para um homem que é amigo dele, que daqui a pouquinho vai negá-lo por causa de uma mulher, que ele nem sabe quem é. Vai negar o Senhor dele por causa de uma mulher que viu ele perto de Jesus. Ele falou, não, eu não conheço ele. Você é meu amigo, Pedro. Mas por quê? Porque ele deu a vida dele por ele, Pedro. Nós sabemos disso, né? Que eu jamais teria a disposição de morrer por uma pessoa. Eu tenho a disposição, posso dizer isso, pela minha esposa, pelos meus filhos. Pode ser que na última hora, na hora, vamos ver mesmo, eu seja um covarde e não faça. Mas a disposição, agora que não está acontecendo isso, eu posso dizer. Mas o amor que Jesus está dizendo aqui é outro. Os amigos dele não eram pessoas amáveis do ponto de vista humano. Não tinha nada para oferecer para Jesus. Jesus não ganhou nada amando aqueles homens. Eles não tinham valor. O valor estava no amor de Cristo, não deles. Paulo diz isso. Ele está falando exatamente a mesma coisa que Jesus aqui. Romanos capítulo 5, versos 7 a 8. Olha por quem Jesus morreu. Por Pedro. Você vai me negar. Não, eu morro pelo Senhor. Você vai me negar daqui a pouco. E por pouca coisa. Você vai me trocar, tendo andado 3 anos comigo, sabendo quem eu sou. Você vai me trocar por 3 pessoas que você nunca viu na sua vida. Você vai me negar. Outro que negava Jesus, mas quando creu em Jesus, morreu por ele. Dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente, por isso que eu falei, né? Uma coisa é falar agora, você morreria. Não, olha, mas na hora do vamos ver, pode ser que não. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Entenda, eu não estou falando de justo, lembra? Não é uma pessoa justa e boa, não há.
mas de pessoas que, num padrão moral, assim, elas são boas pessoas, assim, para a nossa percepção, e os nossos familiares que a gente... Mas Deus, o amor dele é diferente. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, porque nós éramos extremamente valorosos, nós tínhamos muito para oferecer, ele ganhou muito conosco. Não, ele provou o seu amor por nós, sendo nós pecadores. Jesus, se você crê em Cristo, ele morreu por você, sendo você pecador. E eu e vocês não temos a menor ideia do que isso significa diante de Deus, porque ele é santo, sem pecado. A gente não faz a menor ideia do que essa expressão é, eu sou um pecador diante de Deus. Lembra do maníaco do parque? Quem lembra do maníaco do parque? O assassino em série? Você morreria por ele? O maníaco do parque foi alguém que matou várias mulheres, estuprava e matava. Você morreria por ele? Não. Mas quando Jesus morreu por você, se você crê, você era, e eu éramos, eu e vocês éramos o maníaco do parque. Olha que coisa, para chocar não, isso é verdade. Eu e vocês éramos os pecadores por quem Cristo morreu por amor. Antes de nós crermos no Evangelho, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira de Deus. E agora ele nos chama de amigos. Para quem? Todos? Não. Para aqueles que creram no Evangelho. Crer no Evangelho não é ser evangélico. Você entende isso? Ah, eu sou evangélico. O que isso significa hoje? Nada. Nada. Crer no Evangelho é o quê? O Evangelho é uma boa nova, é a boa nova, é o que Cristo fez. E ele fez por quem? Pecadores, você e eu. Como pecadores? Nós nascemos em pecado. Se nós nunca tivéssemos cometido um único pecado, Deus teria que nos condenar à eternidade no inferno, porque nós nascemos em pecado. Mas não é só isso, nós cometemos tantos pecados que não temos a menor ideia de quão pecadores nós somos. Mas Deus amou pecadores. Ele amou todos. Você crê em Cristo. Você se reconhece um pecador. Você se arrependeu, lembra? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você viu que era um pecador, que é um pecador, estava longe dele, que o que você faz não vale nada para ele. Mas mesmo assim, quando você ouviu que Deus amou pecadores como você creu. Você entendeu que lá na cruz Cristo morreu por você, que o sangue que ele derramou foi por você, não que você fosse qualquer coisa que você não era, nem é. E ele derramou o seu sangue por você, e você creu. E não somente isso, ele fez com que você morresse no corpo dele, ele o atraiu no seu corpo. Você crê nisso? Você se arrependeu de seus pecados, e aí então você entendeu que quando Cristo ressuscitou, ele deu a você uma nova vida. Você crê nisso. Se você crê nisso, você é esse pecador por quem ele morreu. Mas se você não crê, você não é. Mas eu quero isso. Diga isso a ele. Eu quero. Aí eu não entendo, mas eu quero. Diga isso a ele. Diga isso a ele. Se você disser isso, ele está te movendo a isso. Porque naturalmente, é triste dizer. Às vezes a gente está pregando aqui e olha para algumas pessoas, elas não estão menor, elas não veem a hora de acabar. Dá para ver na expressão. Mas não precisa ser o seu caso. Eu não estou perguntando se você é evangélico, não faz a menor diferença isso hoje. Você creu em Cristo como seu Salvador e Senhor. Você se arrependeu dos seus pecados. Você se arrepende dos seus pecados quando você peca contra Ele. Você creu na graça, no que Ele fez. Então você é alvo desse amor. E esse amor, diferente do nosso, que vai e volta, que depende de interesses, é um amor eterno, que nunca mais acaba. Você precisa crer no Evangelho para entender tudo isso que a gente está tratando, senão você não vai entender nada.
versos 16 a 17, e nós terminamos. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós vimos. Então, nós já vimos, esse é um conceito errado no meio evangélico. Não, eu vou pedir, Deus vai dar. Nós vamos pedir, quanto mais nós conhecemos, nós vamos pedir segundo a vontade dEle, não a nossa. Mas isso só passa aquele que crê no Evangelho. Mas o ponto aqui foi Ele que me escolheu, não fui eu. Se eu e vocês, eu creio, mas aquele ali não crê. Não, mas não tem nada em você nem em mim diferente daquele que não crê. Foi Ele que nos escolheu. É verdade que o Senhor Jesus, Ele chama o arrependimento. É verdade que Ele manda ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É verdade que Ele manda que nós permaneçamos, permaneçam em mim. É verdade que Ele manda que nós vamos dar fruto, e é a ordenança dEle. É verdade que Ele manda nós obedecê-lo. E é verdade que se nós não obedecemos, nós somos responsáveis. A culpa não é do outro, a culpa não é do diabo, a culpa é minha se eu não obedeço. Eu sou o culpado. Eu pequei. Mas e se nós obedecemos? Eu não sou como esse publicano aqui. Se nós obedecemos, não sou eu, mas Cristo. Se eu permaneço, é Cristo. Se é Ele fazendo, é a graça. Se eu tenho alguma coisa, foi porque eu recebi. Se Ele está tratando, foi porque Ele começou e Ele promete terminar, então não sobra nada para mim. Responsabilidade humana e soberania de Deus. É verdade que Ele manda, mas é tão verdade quanto é que Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos regenerou, Ele nos justificou, Ele nos deu a fé para crer, Ele nos concedeu arrependimento, Ele nos perdoou e perdoa, Ele nos santifica e Ele nos glorificará, por isso que não sobra nada para nós. Esse é o Evangelho, o único Evangelho, o Evangelho da graça. É o Evangelho que faz, é Deus que faz do começo ao fim. O que a gente pode aplicar, irmãos, com algumas das verdades que nós ouvimos? Cuidado com o discurso mundano do amor e da tolerância. A tolerância dos tolerantes aí vai até o momento que você mostra a palavra de Deus. Acaba a tolerância. Acaba a tolerância, acaba o amor. O amor verdadeiro, irmãos, está definido aqui. Não no que você acha, não no que o mundo quer enfiar a goela abaixo, mas o que Deus diz. Irmãos, nós rumamos não mais contra uma maré, mas contra um tsunami. Não tem volta, não vai melhorar. Entenda, não vai melhorar. Mas e às vezes eu cometo pecado? Nós vivemos no corpo que é propenso para o pecado, na carne. Nós vivemos em um mundo que nós estamos vendo aí. Nós temos um inimigo, então tristemente nós cometemos pecado. Mas se você creu em Cristo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu cometi pecados sérios. Pois é, todo pecado é sério. Aquela mentirinha que você não acha que é pouca coisa, e o meu adultério, por exemplo, ele é tão sério, porque a mentira foi cometida contra Deus. E nós pecamos, infelizmente, mas o meu pecado não anula o que Cristo fez. Então eu posso ir diante dele, Senhor, tem misericórdia, porque eu pequei contra ti. E ele vai dizer, você já foi perdoado na cruz? E se forem várias vezes, o que você acha o Pedro? 70 vezes 7. Isso é impossível para nós, mas para ele não. Então não significa que agora eu sou impecável, eu infelizmente cometo pecados, mas tendo crido em Cristo, há perdão, a misericórdia sendo renovadas,
Isso é o Evangelho. Então não importa o que você tenha feito, vá diante dele e ele te recebe com graça, com amor, com misericórdia, ele perdoa. Mas e para eu não andar mais e não cair mais? Por isso que ele diz, permaneçam em mim. Porque se você não permanecer em mim, você não vai conseguir fazer aquilo que eu te ordeno. E se você permanecer em mim, você vai capacitado por mim a fazer, você não vai bater no peito e dizer que foi você, mas sou eu em você. Por isso que a palavra fala de levar ao morrer dele, por isso que ela fala de estar crucificado, por isso que ela fala de andar em espírito, porque nós não podemos nada. Jesus disse, a carne para nada aproveita, nós não podemos em nós. E por último, como aplicação, irmãos, nós que amamos a Cristo, se nós cremos, nós precisamos estar nele. Irmãos, os dias que vêm, o tempo que vem, são de perseguição contra a igreja. Irmãos, o mundo odeia Cristo, e se eu e vocês cremos nele, nós seremos odiados, cada vez mais, porque nós dizemos e proclamamos o verdadeiro amor que está em Cristo. Que o Senhor, em sua graça, nos capacite nele, a andar nele, a permanecer nele, nesse mundo que é tão contrário a tudo que é dele, para a glória dele.